Pois bem, então o mercado cripto começa a reagir negativamente, obviamente ele não está descolado do mercado tradicional. Temos aí então um período prolongado de queda. Eh, Ethereum já entrou na região que eu tinha achado interessante entrar, que é $2.500, já está abaixo, 2.300, e eu acredito que vai vir mais queda, tá? Fez pivô de baixa abaixo da média 8 semanal, com formação de topo duplo, indicando mais queda pela frente. Isso demonstra no price action que o mercado está muito mais vendedor do que comprador, obviamente. Então, essas incertezas, esse início dessa guerra que está por vir, ah, esse cisne negro acontecendo, e toda a conjectura que nós estamos enxergando, claramente traz mais derretimento para o mercado cripto, tá? Facilmente, numa condição de guerra, Ethereum pode cair abaixo de $1.800, pode valer $1.000, pode valer $500, pode valer $100. Isso vai depender muito da corrida, do comportamento do humano em relação a esses ativos. Mas olhando o que o SP500 já derreteu e o que ele ainda pode derreter, né, porque a gente está vendo toda essa crise acontecendo e ainda não começou a queda da taxa de juros, que vai começar a partir de março. Então, eu não consigo enxergar, por exemplo, o mercado do nada, do dia para o outro, de um dia para o outro, fazer isso daqui, ó. O SP500 voltar a subir e o Bitcoin e o Ethereum começarem a subir junto e todos os ativos do mercado volátil também. Eu enxergo o oposto, né? Eu enxergo cada vez mais a possibilidade de derretimento do SP500. E o derretimento do SP500 mostraria para nós um derretimento muito forte também no Ethereum e no Bitcoin, tá? Então, claramente, nós temos as regiões aí de $1.800 estão sendo como a principal região de suporte agora. Se a gente perder essa região de 2.300, 1.800 é uma região de interesse comprador. Vou mostrar aqui para vocês os pontos de interesse comprador para quem quer utilizar do cisne negro para aproveitar as oportunidades, né? Mas nós temos claramente esses pontos aqui sendo os principais pontos de controle do mercado no Ethereum. Nunca duvide da capacidade de um ativo desses cair, tá? Da mesma forma que você não deve duvidar da capacidade dele subir. Diante de um cisne negro, a gente nunca sabe qual é o preço final da volatilidade. Então, sim, é muito plausível a gente ver Ethereum cair para $1.000, $500 ao longo desse ano, $1.800. É bem plausível e provavelmente vai acontecer se essa guerra começar de fato, se os países aliados começarem de fato uma guerra ou um enfrentamento direto com a Rússia, tá? Isso vai mudar todos os panoramas, vai ficar as coisas muito difíceis, as economias vão parar, principalmente, nós estamos falando de Europa. A Europa compõe aí os países mais ricos do mundo, onde tem a população com altos índices, vamos dizer assim, com um PIB elevadíssimo em relação a outros países. Então, nós estamos falando de um choque no coração do mundo, né? E a gente vai ver aí grandes quedas, tá? Se de fato essa guerra ela for aumentada, ampliada, evoluída para esses outros países, com certeza. Tá? Isso é péssimo, péssimo. Quedas desse tamanho, elas são sim oportunidades de entrada a valores interessantes para quem tem caixa, mas é péssimo para a humanidade e também pode levar muito tempo a recuperação. Tá? Então, diante de uma guerra, a gente não sabe se a recuperação seria em V, igual aconteceu no Covidão, ou se vai ser uma recuperação em L, uma recuperação mais lenta, né? Uma recuperação mais demorada, então, mais prolongada. Então, de quedas muito grandes, de choques provocados por cisnes negros, a gente sim pode ter recuperações de um ano para o outro, mas também, às vezes, pode acontecer de ter recuperações lentas de 5 anos. E a gente nunca viu, por exemplo, no mercado cripto, um bear market se prolongar mais do que 2 anos, tá? Pois bem, então a gente tem,
2022 eu não vejo alta, pelo menos agora, né? Pode mudar tudo em algum período no ano, mas eu não vejo alta agora, né? Eu não vejo alta agora. Mercado buscar $100.000 por unidade, para mim isso é tudo conversa para boi dormir, tá? Muito bem, então nós temos Nasdaq derretendo também violentamente, tá? Nasdaq compõe as principais empresas de tecnologia. O que vocês estão enxergando no preço no movimento aqui da ação da Nasdaq, vocês vão enxergar futuramente no BTC, no Ethereum. Eles vão reagir tardiamente, ok? Porque o Ethereum ele está fazendo essa figura parecida com a Nasdaq. Na minha opinião, ela vai derreter tal como está acontecendo com a Nasdaq hoje. SP500 a mesma coisa, né? Então nós temos perda das médias. O gráfico, eu até digo assim, políticos mentem, notícias mentem, mas o gráfico não mente, né? Então o gráfico não tem como mentir o gráfico. Existe mentira no gráfico. Se no gráfico o gráfico está muito ruim, muito feio, isso significa que, ó, quando nós perdemos a média 8 semanal, então indica que pivô de baixo abaixo da média de 8 semanal, vocês já sabem, tá? Pivô de baixo abaixo da média de 8 semanal é queda forte. Beleza? Período prolongado de queda. E abaixo do mensal, vamos colocar o gráfico mensal aqui, que também perdeu, né? Então nós temos o gráfico mensal, geralmente perdendo o gráfico mensal, a média 8 mensal, nós temos derramamento nos mercados. E não é um derramamento leve, não, vai ser um derramamento cada vez maior, na minha opinião, um derramamento grande e absoluto, tá? Talvez um derramamento que a gente nunca viu antes na história. A gente vai ter que ver como vai ficar isso daí. Tá. E as nossas moedinhas da praia, né? ADA, o SDT, Cardanovski. Cardano vem para buscar os 30 centavos. Perdeu já o suporte anterior. Testou suporte com uma resistência. Queda vertical por conta do cisne negro que está acontecendo, que a gente está vivenciando, né? Tende a perder esse suporte. Vai querer buscar esse suporte aqui, que é o triângulo simétrico aqui. Região de acumulação. Tá? Então, o alvo para Cardano é 33 centavos. Na minha opinião, esse é o preço que ele vai derreter. Pode acontecer em um dia, tá, pessoal? Esse tipo de queda pode acontecer lenta e gradual ou pode acontecer em um dia, como aconteceu no Covidão, a qualquer momento por conta dessa invasão da Rússia na Ucrânia. Falo isso com muita tristeza porque assim, é muito escroto em 2022 a gente ter que lidar com guerras, principalmente 2 anos após o Covid, né? Isso nos faz pensar que nós estamos vivendo mais um momento único na história e que pode dar muita merda ainda. Tá? Tudo bem. Então, quem está exposto em altcoins está completamente fudido, tá? Porque em altcoins, as altcoins elas vão derreter violentamente e não vão ser poucas, não. 99,9% das altcoins vão derreter. Muito bem. Então, nós temos o seguinte, por enquanto ainda não vi um pico de alavancagem, mas é bem comum hoje acontecer da gente ver um pico de alavancagem, tá? Que é o pico de alavancagem apostando em baixa. Ainda não aconteceu, né? De ontem, essa última informação que nós temos é a de ontem. Ontem tinha um pouco de alavancagem ainda apostadores de alta, porque ontem sim ameaçou fazer um fundo duplo, né? Mas por conta desse cisne negro agora a gente vai ter mais queda. E possivelmente hoje nós vamos formar uma grande barra de grandes apostadores
de baixa, tá? Grandes, o mercado vai ficar muito apostador em baixa, porque as pessoas utilizam derivativos futuros em mercado de opções para poder proteger o patrimônio delas. Então elas compram opções de put para pagar um valor e apostar na baixa, tá? Em troca de um prêmio. Então, basicamente, nós vamos ver aí o mercado de opções também crescendo bastante. Deixa eu ver só se tem o volume de opções aumentou. Não, ainda não aumentou, tá? Ainda não aumentou. Aumentou aqui, mas não sei se foram opções put. E aqui nós temos os preços estão mais negociados em opções, preço de strike 38 mil dólares no BTC. Essa é a região onde tinha mais put e call. Ok? Tá um volume ainda baixo, né? Não tá um volume tão alto como eu pensava. Então, esses mercados aqui, os mercados secundários, podem influenciar a compra de grandes volumes de Bitcoin lá em fundos de suportes, que são onde nós podemos ter um freio aí dessas grandes quedas que estão por vir pela frente, tá?